Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. Hoje vamos falar de aspectos gerais do planejamento e teremos um convidado muito especial. Fique aqui e acompanhe. Então, hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do Dr. Fabrício Bento, que é um colega também das antigas, pessoa maravilhosa, que é advogado atuante em direito das famílias e direito empresarial. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente prega a nível de planejamento, né? A gente pode trocar algumas figurinhas bem importantes nessas áreas que são tão distintas e que no final das contas acabam se encontrando ali para definir uma vida melhor, né? Um futuro melhor. Que é isso que eu acho que tá todo mundo buscando, não é isso? Sim, Fabrício, a gente quer te agradecer de estar aqui presente hoje. Acho que vai ser um papo bem legal. A gente falar um pouquinho do planejamento previdenciário, entrando um pouquinho aí em questão sucessória. Vai enriquecer bastante. O que a gente gosta aqui, né, no nosso canal é passar mesmo informação para o público. A gente gosta de deixar tudo bem esclarecido. E aí sua presença hoje vai ser de grande aprendizado aqui pra gente também. Obrigada. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em estar participando desse podcast com vocês. Tenho acompanhado a trajetória de vocês há algum tempo. A doutora Daphne, nós estudamos juntos, né? E bota 15, 14 anos atrás, formamos há 12 anos, né? Deixa abaixo. Mas somos novinhos ainda. Estamos lá, né? Estamos numa trajetória boa. A doutora Tatiana que é um bebê perto da gente. Um pouco. Mas, de fato, o direito de família, né? O direito das famílias, o direito empresarial, ele tem inúmeras peculiaridades, mas tem uma motivação em comum com o previdenciário. Seria realmente deixar aquele titular do direito com uma assistência, seja por meio de uma segurança, né, de uma partilha de bens em caso de um divórcio, ou então uma ação de alimentos, até mesmo no planejamento sucessório, né, que é a transferência dos bens. E o direito previdenciário ele tem essa ligação com o direito de família e principalmente de direito sucessório, que é o tema que está em alta, está sendo muito abordado e que nós vemos na prática que muitos advogados, né, muitos colegas estão vendendo esse serviço de forma inadvertida, criando planejamentos que... Holdings, inúmeras holdings que futuramente vão começar a aparecer os problemas dessa Constituição sem uma análise mais profunda, tanto das configurações de cada família, da filosofia de cada família, da crença, quanto até mesmo dos aspectos legais, se realmente aquele objetivo de economizar um dinheiro vai ser alcançado ou não. Que na verdade é uma empresa, né? Eu acho super interessante essa ideia do planejamento, porque eu acho que antes de tudo, né, a gente vem há uns 20 anos aí passando por um boom de tecnologia, de muitas informações, de muita coisa. E as pessoas, elas no geral, a gente tem, né, muitos clientes que estão se aposentando, que estão próximos de se aposentar. E tem aquele pessoal mais novo que já está começando a ficar preocupado com isso. Principalmente por essa questão de tecnologia que vem crescendo. A ideia de mercado financeiro hoje em dia que está muito em alta. As pessoas conseguem mexer com o mercado financeiro, né? Mesmo à distância de um celular, né? Então ficou tudo muito mais acessível. É tudo muito mais explicativo. E fora o fato de que a gente vem enfrentando coisas que fazem a gente questionar o futuro, né? Coisas que os nossos pais, eles não pensavam tanto. Nossos pais, não precisa nem ir muito lá atrás, né? Porque, assim, eles tinham lá a ideia, né, acredito que na geração deles, era mais assim, eu tenho minha carteira assinada, eu tenho garantia da minha aposentadoria no futuro, essa previdência vai me suprir. Ninguém pensava em deixar tudo estabelecido para sucessor, nem herdeiro, o problema é deles, né? Tanto é que ninguém se preocupava com nada disso. Não se preocupava em fazer nenhuma outra fonte de renda passiva no futuro. Ninguém se preocupava com nada disso. E a nossa geração, ela já tá vindo com esse pensamento mais
né, focado nesse tipo de questão. Eu acho que a gente tenta bastante, a gente fala isso aqui em todos os nossos bate-papos, de planejar, né? De sempre planejar, de sempre procurar um profissional que esteja habilitado ali. Mas, por mais que a nossa geração, assim, esteja procurando ou esteja fazendo... procurando outras saídas, outras fontes de renda futura, eu acho que isso tem sido, às vezes, de forma irresponsável. O que ele estava falando em relação... E aplicando muito a questão da tecnologia, do mercado financeiro, esquecendo o que a gente já tem de base, a previdência social. Né? Esquece, acha que a previdência não vale mais a pena, que vai quebrar, que não é um bom investimento, né? E aí o que a gente tenta sempre vamos sim, em primeiro lugar, colocar a previdência e aí depois a gente parte para os outros pontos, né? Eu acho que os fatores que têm levado as pessoas a pensar pelo menos nisso, né? Vamos ver se você vai concordar comigo. São alguns. Primeiro que se a gente for parar para observar os grandes profissionais que a gente está vendo hoje em dia aí, as pessoas que estão vindo aí com nomes bons no mercado, eles são autônomos. Exato. Empresários, né? E isso precisa de planejamento, né? Não vai ter uma coisa garantida. A internet expôs muito essa situação. Nós não tínhamos acesso até mesmo a essa visibilidade que hoje esses autônomos, esses empresários individuais possuem. Antes eles não existiam no cenário. Isso aí. E agora ainda tem. Mais recente, a gente tem a pandemia, que trouxe um cenário de total instabilidade que todo mundo ficou assim, meu Deus, e se isso acontecer em algum momento no futuro de novo? Como é que eu vou garantir a minha subsistência no futuro? E se durar mais tempo? Como que eu vou garantir a subsistência dos meus, né? Dos meus herdeiros, família, enfim. Se eu vier a faltar, né? E aí, depois da pandemia, que já era o mal do século, se potencializou, que a maioria das pessoas com ansiedade, transtornos de ansiedade psicológicos de todo tipo, e isso tudo vem caminhando justamente porque a gente sempre fala, vamos planejar tudo. Porque se a gente planeja, a chance da gente dar margem para essas vírgulas pelo caminho são muito baixas. Perfeito. Não é isso? A questão da ansiedade, eu preciso, né, deixar tudo bem estabelecido na minha rotina. Eu preciso cumprir, né, algumas tarefas para eu não ter ansiedade. Hoje eu não dependo, né, de nenhuma intervenção, por mais que muitas vezes eu pense, preciso tomar alguma coisa, porque as demandas são muito altas, né? Uma advocacia de alto rendimento exige muito. No final de semana nós conversamos, eu perguntei a Tati, vocês estão descansando, estão viajando? Aí ela tem 15 iniciais para revisar. Isso num final de semana, né? Num final de semana. A gente não para, né? Então, assim, nossas demandas são muito, muito altas, muito altas. E eu vejo também o excesso de informação sem um resultado específico de compreensão. Efetividade zero. Sim, compreensão. Tudo bem, planejamento. Planejamento está em alta. Todos sabem disso. Planejamento está em alta, planejamento previdenciário, planejamento sucessório. A grande diferença entre os dois é que o planejamento previdenciário normalmente é voltado para si, né, para a pessoa, para eu planejar, né, enquanto vivo. E o planejamento sucessório é algo altruísta. Eu planejo para os meus herdeiros, sem nenhum tipo de interesse, porque vai ser na minha ausência. Né? E após a morte nós não conseguimos ser titulares de direito algum. Então tudo aquilo que eu tinha se torna um espólio que vai ser depois regularizado para aqueles herdeiros. Então essa é a grande diferença. Só que nesse altruísmo de pensar no próximo do direito sucessório, de como que eu vou transferir de forma mais célere e menos onerosa, entra também uma preocupação agora com uma assistência para esse que vai ficar. Porque pode ser um companheiro que não tenha renda. Sim. E eu posso utilizar o INSS para esse objetivo de deixar essa pessoa assistida, ou então um filho com necessidades especiais. Nós temos experimentado um boom, né, de casos de crianças com algum tipo de autismo, com algum tipo de deficiência. E essas crianças, elas vão depender de algum tipo de assistência. Sim. Então, essa é uma preocupação dos pais. Mas quando eu falo que existe uma falta de compreensão do tema, são desde os conceitos básicos. Planejamento. Quando nós perguntamos para qualquer colega, até que atua com planejamento, o que é um planejamento? Existe uma dificuldade de conseguir transmitir de forma clara. Sim. E quando eu falo que eu sou metódico, eu preciso definir
muito bem o conceito para compreender qual o caminho que eu tenho que trilhar até chegar ao objetivo. Claro. Então, planejamento. A palavra significa elaborar um plano, elaborar uma forma. Então, se eu tenho um planejamento sucessório, eu vou elaborar uma forma para fazer a transferência dos meus bens, dos meus ativos, passivos para os meus herdeiros. E qual é o meu objetivo? Que essa transferência seja mais rápida possível, de preferência que não dependa do judiciário, que possa ser realizada de uma forma extrajudicial, porque o judiciário realmente está passando por uma situação muito delicada de morosidade, tá com falta de servidores, enfim, são inúmeros problemas que não é o cerne do nosso objetivo hoje aqui. Mas essa transferência também precisa ser menos onerosa. E quando eu falo que é altruísta, eu enxergo isso. Um cliente que me procura para fazer um planejamento sucessório, ele está pensando exclusivamente no outro. Claro. Porque ele está querendo elaborar uma forma que tenha uma menor incidência de impostos. Quem vai pagar os impostos? Não vai ser ele, porque ele já faleceu. Vai ser os herdeiros que vão ser responsáveis, por mais que o espólio possa ser utilizado para pagar esses valores, você vai diminuir o patrimônio, então, consequentemente, o herdeiro vai receber menos. Então, eu preciso diminuir os honorários advocatícios, que são em torno de 10% a 15% do patrimônio total que vai ser transferido, as despesas com o judiciário, ou então despesas extrajudiciais, os impostos. Então, eu elaboro todo um plano. Aí dentro tem as famosas holdings, que agora estouraram, né? Existem holdings patrimoniais, holdings familiares. Eu posso utilizar de doação, compra e venda, transferência em vida. São inúmeras formas que eu posso elaborar. Tudo cota. Tudo cota. E também entra nessa questão de ser tudo muito impulsivo. É um tema que está em alta. Fabrício, vários me procuraram. Fabrício, eu preciso fazer uma holding. E um desses clientes... Não chega nem perguntando o que eu tenho que fazer, não sabe nem o que fazer. Exatamente, né? Já quer fazer porque aquele amigo dele, que também é um empresário, mas que tem uma constituição familiar completamente diferente, crenças diferentes, fez. Então ele quer fazer, porque aquele amigo falou que é bom, que o advogado dele disse que é bom. Não que não seja, eu não conheço a estrutura familiar daquela pessoa, mas a do meu cliente, que tem filhos que não se falam entre si, como que eu vou fazer uma holding familiar? Prendendo eles todos juntos. Não vai. Determinada. Não vai. Então, a mesma coisa na nossa questão previdenciária, quando a pessoa chega pra gente e fala, não, mas eu quero uma ideia de aposentadoria igual a do fulano. A gente tem as mesmas contribuições aqui, a gente trabalha na mesma empresa, por que a dele vai chegar no salário tal e o meu só chega no salário tal? Mas, gente, né? Você não é todo mundo. Calma. Eu gosto de especificar bem que o planejamento previdenciário ele vai muito além de um planejamento de uma aposentadoria, né? Hoje as pessoas elas estão confundindo isso, né? E aí nossa ideia não é essa de passar a sua previsão de aposentar. A previsão de aposentar a gente até consegue, você mesmo consegue ver pelo sistema do meu INSS, né? Eu quero realmente de forma duvidosa, mas consegue, né? O que a gente quer é realmente elaborar um plano para que você possa passar por todos os eventos da vida sem contratempos, né? Então, por que contribuir? Porque se você tem um problema de saúde que vai te afastar do seu trabalho, você vai receber o quê? Né? Como que você vai trazer o alimento para sua família, para sua mesa? Né? Engravidou, teve um neném, precisou se afastar. Como que você vai se manter se você não tá, ainda mais o autônomo ali? Né? Se acontece alguma coisa com você hoje, você precisa ficar 1 ano sem trabalhar. O que você tem de investimento vai te bancar? Né? Não, então mantendo o padrão de vida que essa pessoa exatamente. Até entrando muito no sucessório, a questão da pensão por morte, as pessoas hoje estão totalmente com essa questão de dúvida de não, mas eu não preciso me preocupar em deixar a pensão por morte, porque minha esposa ela contribui, então ela vai se aposentar e ela não vai ter direito à pensão.
Porque isso tá por aí, né? Não tem a nada a ver. reforma da Previdência, a ideia inicial surgiu... Olha, é algo que eu sou totalmente ignorante, eu não fazia ideia. Pode receber os dois, sem problema nenhum. Surgiu essa ideia inicialmente, né? Na reforma, de que a pessoa ficasse recebendo um benefício só. Ela teria que optar pela aposentadoria ou pela pensão. Isso não passou. Só que esse burburinho ficou e as pessoas estão até hoje, nós temos aí 4, 5 anos, né, de reforma, e as pessoas até hoje, às vezes, estão 2 anos sem receber a pensão ou sem receber a aposentadoria, porque recebia um dos dois e acha que se for pegar o segundo, vai perder o primeiro. Cara, interessante demais. Né? Porque quando eu for fazer, né, um estudo de planejamento sucessório para aquele cliente que tem uma preocupação com a esposa que nunca trabalhou, ou então com a esposa que tem uma renda muito inferior à dele, ele pode realmente já planejar a transferência, né, dos bens para os herdeiros, enfim, como ela vai administrar a meação dela, dependendo do regime de bens que eles forem casados, mas também ele planejar um recolhimento por determinado período, com determinado valor, para que ela tenha uma assistência após a morte dele, garantido pelo INSS. Isso aí, justamente, até porque eu vou te falar o que pode acontecer. Vamos lá, vamos supor que a gente está falando de uma pessoa que tem uma empresa que contribui obrigatoriamente para o INSS há muito tempo, sob salários altos, e aí por algum motivo eventual, não deixa isso passar em algum eventual... Não pensa em planejamento sucessório nem previdenciário, e aí para de pagar o INSS, fica 1 ano sem pagar o INSS, 1 ano e 2 meses, e aí falece. Essa esposa, companheira, filhos, ficaram sem pensão por morte. Ah, mas ele contribuiu 20 anos sobre teto. Mas ele tá há mais de 1 ano sem pagar. Então, ele deixou vocês, né, sem desamparados. Qualidade de segurado, né? Exatamente. E aí... Então, da mesma forma como as pessoas se preocupam, eu tenho que fazer um seguro de vida, porque o gerente do banco fica ali, seguro de vida, faz aqui um segurozinho. E, da mesma forma como as pessoas fazem esse tipo tem essa procura pelo privado, tem que ter também uma fé no INSS. O INSS, ele é a previdência básica, é a previdência social. Ele tá aqui para dar o mínimo para quem contribui para o sistema, né? Então, eu acho que, e é o que eu faço questão de falar sempre, no dia que o INSS quebrar, esse vai ser o menor dos nossos problemas no Brasil. Porque o INSS move o PIB de um país europeu menor, entendeu? Então, assim, só o INSS. Então, a gente tem... um sistema que, apesar dele ter as suas falhas, dele ter de estar sobrecarregado de inúmeras maneiras, de ser uma pirâmide, como as pessoas falam, ele é um sistema que hoje em dia é seguro, porque ele tem dinheiro público investido, ele tem dinheiro privado, muito dinheiro privado investido, porque todo mundo paga a contribuição previdenciária. O empresário está pagando muita contribuição previdenciária. Então, é um sistema que você pode confiar e que é uma previdência básica. E às vezes as pessoas falam, é INSS. Entendeu? Então isso é super importante dentro de um planejamento sucessório também. Não só para fins de aposentadoria. Para ele também está pensando ali nos herdeiros, nas pessoas que ele vai deixar, nos dependentes. E o INSS, na verdade, o planejamento previdenciário dentro de um planejamento sucessório, ele acabou sendo não omitido, mas talvez... assim, menosprezado, porque tem inúmeras narrativas que eu entendo que elas existem para vender as soluções privadas, Sim, que atacam diretamente o INSS, algumas instituições que dependem ou que têm algum tipo de vínculo com o governo, né, seja qual esfera que for, federal, municipal, estadual, para que os privados fiquem em alta, os privados vendam os seus serviços e o INSS e aqueles que são do governo, eles fiquem menosprezados. Eles não fiquem em evidência. Então, é aquela questão da clareza de informação. O que nós temos hoje de inúmeras ações, né, contra fake news, ainda mais nesse momento político que nós estamos vivendo, né? Quantas notícias sabidamente são falsas e mesmo assim são compartilhadas inúmeras vezes. Qual o objetivo? Por que o planejamento previdenciário ele está sendo... está em detrimento de um planejamento
previdenciário privado, né? É. Por quê? Qual o motivo? Qual a diferença que vai ser de uma instituição? Eu, Fabrício, acredito que é muito mais fácil uma instituição privada, sólida no mercado, ela vir a quebrar, a passar por dificuldades, do que uma instituição ligada ao governo. Isso aí é fato. Assim, e complementando o que você falou, é aquela velha questão, né? As pessoas têm um grande preconceito em relação ao INSS, grande, que não é uma coisa totalmente... que deva ser totalmente invalidada. Porque o INSS, ele é um sistema que você contribui para ele, mas você não tem o retorno daquele teu dinheiro corrigido, né, no futuro. O que a gente tem é você bancando um sistema para ser bancado por esse sistema quando você precisar. Essa é a forma de custeio do INSS. Essa que é a forma de custeio do INSS. Você banca o sistema. Mas essa é isso que eu perguntar. Essa é a única forma de custeio? Não. Então, se não é a única forma de custeio, não é uma pirâmide como... Exatamente. Mas como vendem, né, na não é uma internet. pirâmide como vendem, Porque mas... uma pirâmide realmente é só isso. Somente é custeada por aqueles que estão entrando. Não. Ainda que você não tenha um rendimento, eu costumo fazer um cálculo baixo e básico. O mínimo, né, para uma aposentadoria são 15 anos de contribuição. Sim. Coloque aí que você pagou na alíquota de 11% do salário mínimo. Multiplica isso pelos 180 meses, que são os 15 anos. Vê o valor. Eu acho que aproximadamente fica 250 mil. Colocando que você receba a aposentadoria no valor de um salário mínimo por 15 anos, você recebe mais de 1 milhão. Valeu ou não valeu a pena? Não, claro que vale a pena. Verdade. Claro Verdade. que vale. A expectativa de vida também mudou. Exatamente. Por isso que, não tem. né, Por isso que tem os problemas do INSS. Por isso as reformas, né, que não são erradas, né? O problema são a forma com que elas se dão. Né? O maior problema do INSS é justamente as pessoas tentarem enxergar na Previdência Social um sistema igual ao do privado. Você não vai ter. Eu não estou colocando ali o meu dinheiro que vai voltar exatamente para mim, entendeu? A gente está ali entrando no sistema que é mantido, estabelecido por uma legislação que pode mudar ao longo do tempo e que pode vir a te prejudicar lá na frente quando você precisar fazer uso dele. Mas ele ainda assim é uma previdência básica que te garante o mínimo, né, para você se manter com base no que você já contribuiu. E de qualquer forma, por questão legal, eu vou eventualmente na minha vida ser obrigado a contribuir. Sim, exatamente. Né? Eventualmente isso vai acontecer. Exatamente. O que eu posso fazer é utilizar essa obrigatoriedade em meu favor e planejar o valor que eu quero receber. Quando se fala em planejamento previdenciário, quando as pessoas me perguntam, sou leigo no assunto, claro, eu entendo um pouco de planejamento, né, planejamento sucessório, como fazer a transferência de o espólio, mas o que eu penso eu quero me aposentar recebendo R$7.000. Eu quero me aposentar com 60 anos de idade. E eu acredito que essa seja a maior, acho que nem maior, assim, o maior objetivo, talvez o maior objetivo daqueles que procuram vocês. Ilusão? É uma ilusão? É meio ilusório, né? Mas dá, dependendo da situação. Eu vou trazer um caso assim, concreto, que eu posso abrir porque foi meu. Eu tava conversando com a Tati esses dias, doutora Tatiana, chamo de Tati, esses dias, e eu falei, Tati, não tô fazendo recolhimento, tô entregando aqui, não tô fazendo recolhimento previdenciário da minha empresa. Poxa, eu já tenho uma carteira assinada por um cliente, né? Vou contribuir de forma, enfim, que não vai dar em nada. Aí ela foi, me explicou toda a situação, me explicou os riscos que eu estava correndo, então fiz contato com a contabilidade emitiu todas as guias, que não foram poucas, né, para regularização de todo o período de recolhimento, porque na minha concepção, e é o que é divulgado, olha, eu sou advogado, formado, eu tenho uma experiência, mas não tenho o mínimo interesse pelo direito previdenciário. Mas na minha concepção, se eu já tenho uma contribuição sendo realizada, por que eu vou contribuir de uma outra forma? O que isso vai trazer de benefício para mim? E eu estava perdendo a possibilidade de ter um salário a mais, né, em caso de um auxílio-doença. Eu posso, eventualmente, sair agora e sofrer um acidente e precisar de um recurso. Sim. Eu acho que também o que as pessoas ficam um pouco na dúvida é dessa obrigação de pagar ou não o INSS, né?
A contribuição previdenciária, ela é um tributo obrigatório, que o fato gerador é você estar ali desempenhando uma atividade laborativa, né? Estar trabalhando. Então, você está trabalhando, você tem que pagar a contribuição previdenciária, ela é obrigatória. É obrigatório. E aí, acho que aí está o erro do governo, porque se o INSS deixa de arrecadar, é por conta da falta de fiscalização. Sim. Tem isso. E aqui a gente também tem muita cultura do carnê, né? Mas se o governo deixa de arrecadar, que... por conta de uma falta de fiscalização, também não vai conceder esse benefício ou não? Depende. Depende? Depende de como for feito. Se a empresa foi lá e registrou o empregado, fez a assinatura da carteira e não fez o recolhimento previdenciário, nem foi alvo de nenhuma ação trabalhista depois pleiteando isso, aquele empregado muito provavelmente vai se aposentar sem ter tido recolhimento. Sem qualquer tipo de contribuição. Mas esse seria o caso de um autônomo. O autônomo, se ele não tiver recolhido, ele não vai ter direito. E aí não tem fiscalização. Sim. Mas é aquela velha história, né? A gente tem dificuldade de fazer fiscalização de autônomo que não tenha registro de nada aqui no Brasil, isso é fato. Porque até mesmo o empregador, né? O que a gente tem visto, assim, a gente consegue reconhecer vínculo trabalhista e levar para contar como tempo de contribuição, né? A pessoa aposenta ou recebe o benefício, enfim, um auxílio-doença, e não tem nenhuma fiscalização em cima do empregador para cobrar aquela contribuição que devia ter sido feita. Não tem. Né? Não tem. A gente estava até discutindo isso, porque a gente, né, tem uma colaboradora nossa, né, uma estagiária, que quer fazer um TCC nesse aspecto. Isso. Por que não tem a fiscalização? Seria um direito de regresso. Né? Sim. Sofri um dano, estou pagando benefício. E seria até antes. quem é aquele que era responsável, né, pelo recolhimento não fez. Exatamente. A gente sempre joga a culpa no Ministério do Trabalho, órgãos fiscais em Sim. geral, porque eles têm obrigatoriedade de fiscalizar se está tendo recolhimento. A gente tem, por exemplo, um cliente que ele tá assim, tadinho, ele tá sem... Olha a situação dele, você lembra dele? A situação dele. Ele trabalha há 30 anos para uma empresa que nunca assinou a carteira dele. Nunca. Aí, um ano atrás, ele tá fazendo 65 anos agora, fez 65 agora em fevereiro. Caramba. 30 anos ele poderia estar aposentando, só que nunca teve contribuição previdenciária. Aí chegou, no ano passado, bateu o Ministério do Trabalho e eles foram obrigados a assinar a carteira dele. Ou seja, ele tinha 7 meses de carteira assinada quando me procurou. Então, a gente não tinha como pedir uma aposentadoria, porque ele não tinha carência. A gente não tinha como pedir um auxílio-doença, porque ele tem uma cardiopatia grave, porque ele não tinha carência. Eu não tinha como pedir um LOAS, porque ele tinha carteira assinada. Então, uma pessoa que não pode trabalhar, que está trabalhando porque não pode ficar sem renda, está sendo totalmente prejudicada pela falta de fiscalização a tempo. Porque fiscalizou agora. Entrou agora a fiscalização, tem 1 ano, ele está com a carteira assinada há 7 meses. Né? E o que ficou para trás, ficou para trás. Entendeu? E aí a gente vai reconhecer esse vínculo passado para poder aposentar ele sem ter tido nenhum pagamento de contribuição para a INSS. Aí o rombo. Ele vai receber 1 milhão do governo, provavelmente, pelo período de É isso aí. sem ter contribuído uma contribuição mínima. Sim. Nessa... Então, Pegando... Desculpa te cortar. Então, o rombo não é uma ineficiência do sistema do INSS. Não. Mas sim uma ineficiência do próprio governo. Sim. Do sistema em geral, do Estado. Do sistema em geral. Entendeu? Entendi. É uma violação aos é... princípios da administração. Total. Entendeu? E dentro do planejamento, agora eu entendo que, já que é uma obrigação fazer essa contribuição em determinadas situações, que a grande maioria das pessoas vão ter que fazer, qualquer tipo de serviço, né? Autônomo, com vínculo empregatício, ou que seja empresarial por meio da constituição de uma empresa, vai ter um recolhimento obrigatório previdenciário. Então, por que não planejar como que vai ser feito essa contribuição obrigatória? Porque acontecia muito, né, de empresas. Não fiscalizava, né? Enquanto a empresa está ali ativa, com uma receita boa, o empresário não está preocupado. E aí, quando começa, né, uma crise ali financeira, a idade está chegando, vai procurar. Ele não fiscalizou o que estava sendo pago de imposto da empresa, não foi contribuído nada no nome do empresário.
Né? Já isso pegamos acontece vários bastante. casos assim. E aí a pessoa cai de um Se empresário não cai na malha fina, sem nada. Se a receita não vai atrás por algum motivo, aquela pessoa nunca vai descobrir que tá dando algum problema. Só quando for Deixa eu aposentar. ser E aí é isso que a gente não quer. Então, E por quanto favor, a essa... não faça isso, né? Procure a gente antes. Enquanto... como eu estava falando, a questão da cultura do carnê, é que a gente tem no Brasil uma cultura do carnê, né? Ah, eu quero aposentar, vou comprar um carnêzinho ali, preenche, vou me aposentar. Vou pagar e vou me aposentar. Tá, só que isso tem que ser feito de uma forma correta e regular. Tem que ter um planejamento. Porque se você faz qualquer recolhimento de forma errada... Eu peguei esses dias uma cliente que ela tem um período de 4 anos lá no Rio. Um período de 4 anos que ela pagou em guia para poder se aposentar, tudo fora do período de qualidade segurado. Para aposentar com... Porque você precisa de 180 meses de carência. Carência é contribuição paga em dia. Ela pagou, deixou de pagar 2 anos e voltou a pagar. Aí pegou um inteligente lá que falou que tinha um contato no INSS e tirou para ela 2 guias para ela pagar. Deu R$4.000 as 2 guias juntas, assim, em 2016. Ela pagou tudo à vista, ele deu entrada na aposentadoria negada. Aí recorreu negada. Aí a sorte dela foi que ela continuou pagando para frente, né? E aí, em um dado momento, o marido entrou lá. Não vou esquecer. 9h13 da noite ele entrou, fez o pedido, 9h47 o benefício estava concedido. E ela ainda gastou mais R$2.000 com esse abençoado. Então ela gastou com aquele cara R$6.000, mais ou menos, de guia e honorários de uma pessoa que nem advogada era, não era especialista, não era despachante, não era nada, que fez ela fazer um pagamento aleatório, porque ele entrou ali. Esse é um grande problema, porque existe a disponibilização dessas emissões de guias na internet para quem quiser fazer. É que nós Entendeu? já comentamos sobre isso aqui, né? Pois é. Lan House, Xerox. Todo Aí mundo você agora pode diz emitir. que emite E pra INSS você. vai deixar você emitir guia até 5 anos pra trás, assim, ó. Quer pagar, paga, vem, entendeu? Ele A quer pessoa receber. vai, paga, e aí depois não consegue se aposentar porque foi tudo pago de forma extemporânea. A dica que eu vou deixar, eu tô fazendo uma contribuição pro meu pai, pra ele poder dar entrada num benefício. Eu não emito as guias. Eu mando mensagem todo mês. Eu botei eu coloquei lá no meu calendário, na minha agenda, tem assim, ó, a doutora Tatiana solicitar a guia. Ela emite a guia pra mim. Porque eu sei realmente desses riscos, eu não domino. Não domino. Sim. E o que tem que cair é essa cultura de doutor Google. Qualquer pessoa pode ir lá e perguntar como emitir a guia. E vai vir realmente um passo a passo. Isso Mas aí. são informações rasas. Que o prejuízo pode ser muito grande. Muito grande. Eu, se fizesse isso de forma autônoma, sozinho, daqui a 7 meses, que é o prazo que eu teria para recuperar, né, a qualidade de segurado, para poder dar entrada no benefício. Sim. Olha, eu sei só porque ela me falou. Eu não faço a mínima ideia de como é que faz isso. Mas se eu recolhesse de forma errada, eu não teria sucesso. Eu poderia entrar com um pedido de um auxílio que é necessário e ser simplesmente negado porque eu li na internet como se faz mesmo sendo advogado. Então, o planejamento previdenciário, o planejamento sucessório, ele precisa ser realizado com profissionais que atuam na área. E quando eu falo que atuam, não são aqueles que pegaram um livro, pegaram apenas um case de internet, né? Pegaram um caso na Google, internet, né? deu um Google. E muitos colegas fazem isso, que não atuam na área, vão na própria internet, assistem uma palestra e já querem fazer algo. É difícil. Até assim, ó, algo para vocês verem que não é do planejamento. Para eu constituir uma holding patrimonial, vou constituir uma holding patrimonial, vou colocar alguns herdeiros como sócios ali. Ou seja, é uma empresa onde os sócios são os próprios herdeiros e eu vou me retirando ali aos poucos para acabar deixando só para eles, ou então faço só uma transferência de cotas. Só que é o seguinte, para eu manter essa empresa, ela precisa ter uma atividade, não pode ser fictícia. Né? E normalmente o que se utiliza são empresas para administração de patrimônio. Só. Né? Normalmente é isso que acontece. Isso é um caso hipotético. Eu tenho gasto com contabilidade. Normalmente a contabilidade, hoje uma boa contabilidade é um salário, né, por mês. Por aí. Que você paga. Então, um salário fora os encargos. Então, se é uma empresa que eu fiz, né, um patrimônio que é um patrimônio baixo, em 12 meses, qual a despesa que eu tive com essa empresa? Será que em 20 anos, não sei,
a despesa que eu tive para manter essa despesa não superou e muito os gastos de uma doação. Lógico. Os gastos, talvez, com até mesmo um inventário extrajudicial ou algum outro tipo de investimento. Mas aí essas empresas, elas podem ser desconstituídas também em qualquer tempo? Em qualquer tempo? Porque, né, empresarial e família, a gente deixa pro especialista. É uma curiosidade mesmo, entendeu? Por exemplo, pode até de só uma forma... doação simulada? Uma doação simulada? Porque é isso que as pessoas fazem, né? Só uma doação simulada. Cria holding ali, e aí coloca o patrimônio, e aí depois sai, cada um leva a sua cota e pegou o benzinho ali, ó. Então, sendo bem sincero, ainda não chegou o momento de ter esses problemas, esses eventuais problemas. Porque tá muito recente. Porque estão só constituindo, né? De qualquer forma, existem bons profissionais aliados a bons contadores que fazem realmente todo um estudo. Mas uma empresa ela pode ser dissolvida a qualquer momento, de forma amistosa ou até mesmo judicial, né? Uma dissolução de sociedade. Então a gente entrando numa holding, jogando patrimônio ali, cada um como se fosse sua... né? Entrando com o seu valor ali, deu imóvel. E aí depois o outro sai, fica com o imóvel, não teria problema nenhum. Tem. Porque você está olhando com uma grande maioria, olha, por exemplo, esse patrimônio foi para constituir a empresa, certo? Ele fechar a empresa. Ele constituiu a empresa. Então ele vai ter que ser transferido depois para o sócio. E vai ter uma transferência. E o que vai incidir nas transferências? Entendeu? Isso a gente está falando de casos assim, muito hipotéticos, né, que tem que ser caso a caso estudado. E eu vejo isso muito no direito previdenciário. As pessoas me procuram, doutor, eu quero fazer um planejamento previdenciário. Aí muitas vezes reclamam, doutor, eu procurei, mas poxa, o valor que cobrou é um valor absurdo. Só que as pessoas não entendem qual é, na verdade, o valor. Não é, acho que nem valor, eu falei errado. O ideal seria o preço, né? O preço é um preço muito alto, talvez, para aquilo que ela enxergue como valor. Mas hoje eu enxergo como valor... A minha visão do direito previdenciário ela mudou completamente depois que nós aprofundamos os nossos relacionamentos, né? Até mesmo de parcerias que nós temos. Mas eu não via o INSS. Para mim o INSS era um nada e eu continuo fazendo meus investimentos privados, as minhas ações, adquirindo, né, o meu capital, fazendo seguro de vida. A Isa tem 3 seguros de vida. Já sabe se aconteceu alguma coisa comigo. A esposa. Mas, porque realmente eu não enxergava isso no INSS. E nas holdings, inúmeras holdings, na forma de planejamento sucessório, é uma visão rasa também. São inúmeras formas que nós temos de elaborar, né, a transferência daquilo que foi adquirido em vida, como também são inúmeras as formas que tem de planejar, né, uma assistência para si ou para aquele ente que depende de você por meio do INSS. Sim, essa sua visão do INSS é a da grande maioria, né, que está aí sem contribuir, né? E a gente vê isso não só nos mais novos, mas nesse pessoal que aposentou, o marido aposentou e a esposa era dona de casa. E aí agora, né, a idade vai chegando, eu costumo falar isso para os meus clientes. Quanto mais velho a gente fica, mais problema a gente começa a ter. E aí eu falo que nunca tá tarde para começar a contribuir. Ai, doutora, mas eu tô com 50 anos de contribuição, vale a pena? Vale. Né? Quando você tiver com 65 e puder se aposentar com o tempo, né, mínimo, a idade vai estar ali batendo na sua porta e te cobrando outras coisas, né? Valor para médico, para remédio. Então vale sempre a pena. E aí muitas pessoas aparecem com essas situações, querendo, de repente, um benefício assistencial para a esposa, porque ela nunca contribuiu, não pensou nisso antes, agora já está com 65 e quer um benefício assistencial. Não vai ter direito, porque aí o marido tem uma aposentadoria, já tem um benefício, né? Já tem uma renda ali familiar, e aí não vai conseguir. Então, sempre bom planejar antes e nunca é tarde. Nunca é tarde. No direito, Claramente, no direito das famílias e no direito empresarial, assim, existem inúmeras situações que eu enquadro ela em determinadas soluções. Se uma pessoa me procura, é uma pessoa que tem apenas um imóvel. Ela tem apenas um imóvel, ela não tem uma empresa e ela quer diminuir, né, as despesas
que o filho terá com o inventário, né? Aí ele me pergunta quais são as soluções. Então, nesse quadro, eu tenho um tipo de solução para essa pessoa, né? E é claro que é uma solução, assim, com um valor, com um preço mais acessível para o objetivo dela. E agora, tem inúmeras empresas, inúmeros empresários que possuem 10, 12 empresas, né? Algumas no mesmo ramo de atividade, outras não, que tem 3, 4 filhos, que tem 2 casamentos, né? Um filho de cada casamento. Então, para fazer esse estudo, já é uma complexidade um pouco maior, porque a solução também ela é mais complexa. Muito mais. No direito previdenciário também é assim, existe uma solução que é uma solução de... Eu não sei talvez falar como usar a expressão correta, né? Assim, mais simples e outra mais complexa. Talvez uma inicial que seria para determinadas pessoas que têm determinadas características, talvez uma intermediária para pessoas que estão com o objetivo de deixar uma assistência para mãe, não sei se é possível, né? Para mãe, para o filho, para aquela pessoa que depende economicamente. Não na previdência concomitante, mas na depende, né? social, não. Depende um pouco. Igual o meu caso, eu fico sempre assim, gente, olha, meus pais aí dependem de mim. Se acontecer alguma coisa comigo, não esquece que eu ajudo eles financeiramente hoje. Então, eles podem receber uma pensão por morte minha, né? São casos muito específicos, né? Lógico. Sim. Mas eu fico assim no pé. Ó, aconteceu alguma coisa comigo, não deixa minha mãe. Mas é porque, assim, no caso dela, tem excludente de dependente direto. Essa que é a questão. Sim, que eu não dependente não primeiro tenho, dela. no Então, momento, filhos, né? Por isso que vai depender. Na previdência social, em regra, a gente vai ter dificuldade de colocar esses 2 tipos diferentes de parente no... Mas essa é uma realidade dessa geração. Sim, mas certo, a gente tem né? Muitas o pessoas planejamento. optaram por não ter filhos. Não, sim. E hoje são, assim, o apoio financeiro para os pais. Não, sim. Você, na ausência, na Previdência Social, na ausência dos dependentes de primeira classe, que são cônjuges dos filhos, a gente vai para tipos de segunda classe onde estão os pais, né? Só que o planejamento previdenciário, é importante falar, ele não vai trazer só uma análise da Previdência Social. Ele traz uma análise de outras possibilidades. Previdência privada, outros tipos de investimento. E em outros tipos de investimento, previdência privada, e ficar próximo ao planejamento sucessório, a gente vai conseguir fazer um seguro de vida que abrange os pais e abrange os filhos, abrange o companheiro. Então, a gente consegue fazer outras manobras. As pessoas acham, INSS não. Mas, na realidade, o INSS ele é a previdência básica. Então, a gente vai ter ali o básico para os seus dependentes diretos, os dependentes que você tenha, seja ele os de segunda classe na ausência da primeira, terceira, enfim. Ou seja, os de primeiro. Então, essa que é a importância. Não é apenas um planejamento previdenciário dependendo dos rendimentos do INSS, né? De um benefício do INSS. Ele vai se moldando a partir dos eventos da vida, né? É do caso concreto. Tanto é que a gente costuma sempre falar que você vai ter que fazer um planejamento previdenciário que você vai acompanhar o andamento dele pro resto da sua vida. Não é estático. Então, anualmente, vamos ter que revisar a estratégia que foi elaborada para alcançar aquele objetivo. Anualmente ou quando tiver uma grande mudança na sua vida. Eu planejei para pagar 2 mil de INSS por mês, jogar 2 mil numa previdência privada, mais 3 mil num seguro de vida. Mas agora eu comecei a ganhar o triplo do que eu ganhava. Então eu posso aumentar gradativamente todos, né? Eu passei a ganhar metade do que eu ganhava. Eu tenho que diminuir gradativamente, proporcionalmente todos. Então, tudo vai depender do caso concreto, tudo vai depender da vida da pessoa naquele momento, do que ela quer a longo prazo, de qual que é o padrão de vida dela, se ela tem interesse em manter esse padrão de vida. Porque eu já tive cliente que chegou pra mim e falou assim: doutora, eu sei que se eu aposentar agora, eu vou aposentar com metade do que eu ganho de salário, porque não vai ser igual ao último salário da carteira. Mas eu prefiro a minha qualidade de vida. Meu trabalho é muito estressante. Eu agora quero ir para minha roça, plantar, colher, viver em contato com a natureza e não trancado dentro de um hospital, que era o caso dele. Então ele aceitou o valor da aposentadoria que para ele era suficiente. Então tudo vai depender da tua realidade, do que você quer.
e das mudanças ao longo da tua vida, entendeu? Por exemplo, a própria realidade da Tatiana, né? Vamos usar a Tatiana, já que ela falou dela ali. Se ela, hoje em dia, ela tem uma realidade que ela tem como dependentes diretos os pais, no futuro ela terá como dependentes o esposo, os filhos. E aí nada impede que ela abranja todos esses dependentes dentro de um planejamento previdenciário. Se eu tenho uma excludente do INSS, eu posso planejar de forma utilizando uma instituição privada. Sim. Sempre. Então seus pais vão estar assistidos. Ainda. De outra forma. Ainda que tenha algum... Um empecilho de alguma das espécies aí. Isso, até no eventual planejamento com a questão empresarial, né? Até dentro das questões empresariais dela, dentro da empresa dela, ela tem como deixar, né? Aí ela tem como deixá-los amparados. Então, sim. É isso. A gente tá rindo aqui porque a gente já conversou sobre isso. A gente fala sobre as duas. Isso demais, sim. Acabo me intrometendo muito nas escolhas delas ali, mas é por questão de confiança. É isso aí, nosso trabalho ele se complementa. Exatamente. Deixando claro que nós estamos aqui com dedos, né, para não passar todas as nossas estratégias. Então a gente fala realmente de forma muito rasa alguns assuntos, não passamos algumas alíquotas, algumas incidências, quanto que vai gastar no inventário, quanto que vai ser para constituir uma holding, por quê? Né? Tanto a Tati e a Daphne, elas têm as estratégias do direito previdenciário, eu tenho as minhas estratégias no direito das famílias e sucessórios e sucessão, mas o que a gente quer deixar bem evidenciado aqui é a quantidade de pessoas que nos procuram, que fizeram algo por conta própria ou mal assistidos e tiveram prejuízo. E um exemplo que todos provavelmente já ouviram falar são nos investimentos da Previdência Privada de PGBL e VGBL. Inúmeros clientes meus me procuraram, né, porque foram fazer retirada em vida do PGBL e do VGBL e, enfim, sofreram um desconto que eles, segundo eles, não sabiam que seria dessa forma. Ou seja, eles fizeram um planejamento previdenciário privado, né, como forma de investimento, e quando precisaram desse investimento, eles acabaram perdendo dinheiro. E perderam uma boa fatia, porque o percentual ele é grande. Sim, e não só, né, uma retirada em vida, e você estaria falando de um seguro. Sim, seria uma previdência privada como reserva de emergência. Uma previdência privada, a gente também tem que ficar atento, porque no prazo que você se propõe, né, receber, né, ou de forma única ou parcelada, você também tem que ficar atento ali às regras. Né? Algumas regras aí de algumas instituições privadas, ela prevê que se você for receber de forma parcelada e aí você falece, aquele dinheiro ali não vai para ninguém. É melhor você retirar ele todo de uma vez, jogar em um outro lugar e ficar recebendo ele. Então, sim, não é só previdência pública, né? É previdência privada também. E mudando, acho que um pouco aí, pegando esse gancho, a gente não tá falando aqui também só de quem tem para investir em outras coisas, né? A questão do perder dinheiro porque investiu na previdência na previdência privada e não conseguiu retirar. Mas daquela pessoa que foi, né, numa Xerox, ou foi numa pessoa que não é especializada, né, que pegou, às vezes, dinheiro emprestado, na maioria das vezes, pegou aí R$4.000, pagou de contribuição para o INSS e não conseguiu o benefício. Esse é um planejamento, e só quem pode fazer isso é um especialista em direito previdenciário. Exatamente. E outra então a gente não está falando aqui das pessoas que têm dinheiro, a gente está falando, sim, né, de todos os quem níveis. Não quer gastar dinheiro jogando ele fora. É isso. Não quer jogar teu dinheiro fora, você procura alguém que sabe o que tá fazendo. É a mesma coisa. É uma questão exatamente. O foco é esse, não jogar dinheiro fora. Eu já comentei, não sei se em algum podcast, mas eu tenho uma amiga que ela é médica e ela prestava serviço como contratada para um município, uns anos atrás, contribuía para o RGPS, né, para o INSS. Aí, eu conversando com ela esses dias, e aí, você já tem o teu planejamento
previdenciário, já fez mais... Não, eu tenho um investimento aqui, eu tenho investimento lá, eu tenho investimento fora, que vai garantir minha aposentadoria. Eu falei, tá, e o INSS? Ah, não, o INSS não tá nem aí. Eu falei, por quê? Porque o INSS não vai me dar nada. Eu falei, você já trabalhou de carteira assinada? Ah, já tive contrato, contribuí pro INSS 10 anos. Eu falei, você contribuiu pro INSS 10 anos? Sobre quantos, né, salários? Ela pagava o teto, né? Porque ela recebia mais do que o teto, então ela contribuía no teto. Aí eu falei, você vai jogar esse dinheiro fora? Que legal! Você contribuiu 10 anos pro INSS. Você precisa contribuir mais 5 e se aposentar com 62 e ter um retorno do que você já deu? Deu, teu dinheiro já foi. Aí a pessoa fica pensando assim, fala, nossa, é verdade. Então eu já dei aquele dinheiro pro sistema e agora eu vou deixar pra lá, podendo pagar mais 5 anos, uma pessoa nova, que ainda tá longe dos 62, que pode fazer um planejamento até pra contribuir de forma esporádica, não precisa contribuir todo mês até os 62 anos. Então, assim, né, são coisas que sempre tem que ser analisadas. A gente vai achar que não vale a pena. Eu te dou... Numa frase eu consigo te dar vários argumentos pra te convencer. Você vê, convencemos Sim. você, convencemos essa amiga, entendeu? Falando só isso. Quando você chega pra você e fala assim, tu gosta de rasgar dinheiro? Você rasga dinheiro? Aí você já mexe numa coisa que pode preocupar. Só com caneca da Stanley. Não, caneca da Stanley eu não tenho nenhuma. Eu tenho umas 4. Mas, enfim. Mas o que você falou entra no planejamento, até mesmo de contribuição. A Tati, que está acompanhando diretamente o meu caso, né? E ela falou, Fabrício, você vai contribuir assim, aí você vai parar, você vai contribuir só em tal data, aí você vai parar, você vai contribuir só em tal data. Isso aí. Ou seja, ela fez um planejamento para que o meu objetivo seja Exatamente. alcançado. Porque hoje, não necessariamente, até antes de 2019, não necessariamente toda contribuição. Você precisa pagar todo mês contribuição para o INSS para ter um salário mais alto. Entendeu? Às vezes você está só jogando dinheiro fora. E aí isso aí só um especialista vai conseguir te mostrar, né? E acaba sendo baixo o preço que se paga por um planejamento previdenciário. Claro que é Sim. baixo. É baixo. Mas precinho ótimo, facilitado o pagamento. Mas a grande questão é a falta do conhecimento. Eu tinha essa falta de conhecimento e a grande maioria tem essa falta de conhecimento. Por que eu vou contribuir com o INSS? Normalmente a pessoa já é obrigada a contribuir, já está contribuindo. Então o que eu vou fazer? Apenas eu vou planejar de acordo com os meus objetivos. Eu preciso saber primeiro qual é o meu objetivo. Meu objetivo é dar uma assistência para os meus pais que dependem de mim e eu não tenho filhos. Então, realmente eles são os meus herdeiros direto. Então, o que eu posso planejar para utilizar tanto a previdência privada, quanto a previdência pública, quanto até mesmo planejar a sucessão do meu patrimônio. Como que eu posso fazer a sucessão desse meu patrimônio em vida para que eles sejam menos onerosos? Então, realmente está ligado. Está ligado no objetivo, né? Eu acredito que tem como usar o altruísmo também na previdência, no direito previdenciário. Né? Sim. É pro próximo, aquele que vai ficar na minha ausência. Exatamente. A gente faz muito assim, até para LOAS, por exemplo. As pessoas, às vezes, que recebem o LOAS não institui pensão por morte, porque ele é um benefício assistencial, é um outro exemplo. Mas se aquele beneficiário de LOAS fizer contribuição como facultativo, ele não tem influência nenhuma no benefício dele e ele pode deixar uma pensão por morte para uma pessoa, para um dependente dele. Então, assim... Consulta grátis. Mas como contribuir, o que fazer, qual a periodicidade, vocês procurem um especialista, né? Que eu já dei dica demais. Tem até o nome aqui do especialista em algum lugar. Isso inclusive nessa questão de benefícios assistenciais, às vezes, algumas instituições, né, a PAI com assistente social, tende a colocar, né, a incentivar isso, porque às vezes mães, né, pais que estão ali presos a uma pessoa com deficiência e não podem sair para trabalhar e aí estão ali vivendo com base no benefício da pessoa que tem a deficiência, né? A partir do momento que se perde aquela pessoa, não vai receber nada, né?
E a gente tem esses casos, a mãe perde o filho muito cedo e aí ela ficou sem nada. São planejamentos para as mais diversos tipos de pessoas. Para as mais diversas rendas. Não, e não são situações assim, utópicas que vocês estão falando. É real. Sim. Uma mãe jovem, de 20 anos de idade, e teve um filho que é totalmente dependente dela. E ficou por essa condição 15, 20 anos. Não se inseriu no mercado de trabalho, não se capacitou, porque dependendo do grau da dependência, da deficiência, é 24 horas, não tem como sair de perto. Pois é. Então, como que essa pessoa vai ficar na ausência desse benefício? Como que o Estado, hoje o Estado ele não garante nada. Não. Nada. Então, por meio de um planejamento, eu consigo utilizar parte desse benefício para me precaver. Sim. É isso. Acho que a gente falou aqui bastante sobre a importância do planejamento. Não é possível que as pessoas não... Tanto no direito das famílias, das sucessões. Exatamente. E previdenciário. O previdenciário eu vejo uma importância mais egoísta, mas que é importante. É pra mim. Sim. É importante. É pra mim. Isso aí. Exatamente. E é até aquela questão, não pra você manter a sua família hoje, no futuro. De hoje no futuro. Eu tenho um planejamento de pagar a faculdade do meu filho até tal ano. Até ele terminar com 24 anos, 25 anos. Você tem que ter planejado uma renda até 25 anos do seu filho, que depois, de repente, ela pode sofrer uma queda ou não. Então, isso tudo entra num planejamento. Às vezes, ele é 90% mais egoísta, porque a pessoa pensa nela, só que, geralmente, as pessoas elas têm essa preocupação como vai manter a subsistência do meio que ela está inserido sem trabalhar. Então, certo? É isso, é muito importante, gente. São coisas que a gente precisa falar. A gente entra em um dos nossos Cs. Se você ficou com dúvida, comenta, coloca aqui a sua dúvida que a gente responde. E manda esse vídeo, pra quem tiver aí com dúvida, quem você tá vendo que tá nessa situação, que tá aí perdido, que tá investindo dinheiro, jogando dinheiro fora, Então compartilha, curte, passa pra frente e... É isso. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom. O nosso bate-papo voou, assim, o tempo. Eu pensei que ia ser 10 minutos. Deu quanto? Deu bastante tempo. Deu quanto tempo aí? 1 hora. Caramba. Vocês falam muito. Não. A gente não pode se juntar. A gente não pode se juntar. A gente se junta 4 horas. Mas verdade. Acho que a gente pode marcar um outro. Eu tô doida pra falar sobre pensão. Eu queria falar sobre pensão. Sim. Gente, força o Dr. Fabrício a falar sobre pensão com a gente, porque pensão alimentícia e pensão por morte tem assuntos em comum que a gente pode conversar mais pra frente. Tem pensão entre cônjuges, entre companheiros, filhos, avós. Tem como a gente conversar mais sobre isso, então. Inclusive pra nascituro. Então. São várias... Vamos bater esse várias papo demandas aí. Que a gente pode conversar Nós a respeito. Vamos marcar aí a próxima. Isso aí. Mas que fique a questão do planejar. Isso aí. Tem que planejar. Bom, então esse foi mais um Previdenciando. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Até. Até. Beijo.